Bom, a nossa aula de hoje será inserida no módulo de Psiquiatria do curso de Interações Medicamentosas na Prática Clínica, disponibilizado pela UFCA, e será ministrada pela professora Jéssica Teixeira. Ela que é graduada em Farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Química pelo Programa de Pós-Graduação em Química da UFPB, com ênfase em Fisicoquímica, doutoranda em Farmacologia pela UFPB na área de Farmacologia Cardiovascular. Possui experiência profissional em farmácia hospitalar, atuando como farmacêutica no Hospital Memorial São Francisco, no Hospital da Unimed e no Centro Paraibano de Oncologia. A gente gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade e dizer que a senhora pode ficar à vontade para ministrar a aula. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite. Vamos conversar hoje sobre interações medicamentosas na área de psiquiatria, na prática clínica. E é interessante esse tema porque ele em si traz muitas particularidades, né? São muitas questões a serem levadas em consideração pelo prescritor e também pelos profissionais que acompanham esse paciente, esteja ele em âmbito hospitalar, esteja ele em âmbito ambulatorial. E o que é interessante é que, pronto, paciente psiquiátrico que é internado por um outro motivo, tomando como exemplo essa nossa época de pandemia, né? Paciente psiquiátrico toma seus medicamentos em casa e ele é internado com COVID, para o tratamento de suporte para COVID. Ele vai usar N medicamentos que podem ou não ser compatíveis com o tratamento de base dele. Então, é interessante, é de primordial importância que os profissionais da assistência a esse paciente estejam atentos a esse uso em domicílio, né, a essa farmacoterapia que o paciente traz consigo. Né? Então, entra aí muita questão da reconciliação medicamentosa. A gente vê que os medicamentos psiquiátricos, medicamentos utilizados para os transtornos do sistema nervoso central, de psiquiatria, os transtornos do comportamento, eles em si trazem algum risco. Nem todas as drogas utilizadas são drogas seguras, né? Tanto que requerem um acompanhamento bem de perto pela equipe assistencial. Então, quando a gente soma esses medicamentos, a doença de base do paciente, que nem sempre, nem toda hora está controlada, há situações extra, né, como uma pandemia, como internação por outro motivo, a gente tem várias características, várias peculiaridades que a gente tem que levar em consideração. Então, vamos começar. A psiquiatria, ela vai desde o diagnóstico até o tratamento de transtornos mentais e do comportamento. Vai englobar vários tipos de transtornos, né? Desde a ansiedade, esquizofrenia, a bipolaridade, depressão, síndrome de Burnout, transtorno de personalidade borderline, entre muitos outros transtornos, desvios de comportamento e problemas mentais. Essa é uma gama ampla de problemas que podem ser diagnosticados e tratados através da psiquiatria. E é interessante porque os pacientes psiquiátricos, eles têm alguma resistência. Ou eles são resistentes para iniciar o tratamento, para procurar ajuda, para, de fato, assumir, eu estou com um problema e eu preciso de ajuda. Ou eles são resistentes para assumir que precisam de um tratamento medicamentoso para esse problema, ou são resistentes a manter um acompanhamento, né? Não é difícil a gente conseguir conhecer pacientes que fazem uso de um medicamento há 4 anos, 5 anos, só copiando a prescrição, sem um acompanhamento, de fato, pela equipe assistencial, o que mostra um risco para a gente, né? Então, mesmo os profissionais médicos da área não psiquiátrica precisam estar atentos a esse tipo de comportamento, porque é um risco que um oncologista vai ter, um risco que um hematologista vai ter, se o paciente usa uma droga psiquiátrica sem o devido acompanhamento. Então, a psiquiatria, ela engloba muito a questão do desequilíbrio dos neurotransmissores, né? Basicamente, a gente tem a dopamina, a serotonina e a noradrenalina como as principais causadoras dos transtornos de comportamento. Isso depende muito de qual neurotransmissor está envolvido e o quanto esse neurotransmissor está envolvido num distúrbio. Então, podemos ter as 3 envolvidas, ou uma ou outra, mas quase sempre nós temos esses neurotransmissores envolvidos nos transtornos da psiquiatria. Em maior ou menor grau, eles estão envolvidos nesses desvios de comportamento. A serotonina, por exemplo, a gente vai
vai trazê-la desde a depressão, ansiedade, até a neurose depressiva. Então, assim, dependendo da intensidade, do quanto está comprometida essa síntese, essa recaptação, esse armazenamento da serotonina, vamos ter esses diversos transtornos. E, em maior ou menor grau, também vamos ter envolvida a noradrenalina. Tanto que as drogas induzidas prescritas para esses males, elas agem diretamente na recaptação ou na liberação, ou no armazenamento, na exposição desses neurotransmissores nas fendas sinápticas. Então, a gente vai ter, dependendo do grau de envolvimento desses neurotransmissores, os maiores ou menores graus de depressão, tem ansiedade, né, tem a depressão maior, tem a depressão leve, transtorno da ansiedade generalizada, que é aquele que o paciente sente ansiedade em todo o seu corpo, tem sintomas extracerebrais, sintomas fora do sistema nervoso central, como tem pacientes que, tô nervosa, me deu logo uma dor de barriga. Não, sempre que eu fico fico estressado, eu fico com náusea. Isso são sintomas de ansiedade generalizada, se eles se repetem com uma determinada frequência. Transtornos mistos de ansiedade e depressão, entre muitos outros. A dopamina está quase sempre envolvida em transtornos como a esquizofrenia e a demência, ou outros transtornos que incluem alucinações. A dopamina está muito envolvida com essa questão das alucinações. E a gente tem essas particularidades na psiquiatria. Quanto ao quê? A resposta ao tratamento nem sempre é alcançada numa primeira tentativa. Por exemplo, um paciente que chega no consultório do psiquiatra, vai ser muita sorte, digamos assim, o psiquiatra acertar de primeiro o tratamento que vai ter uma boa resposta naquele paciente. Ele vai tentar, vai avaliar o caso e vai prescrever um medicamento, um tratamento que ele julga adequado naquele momento. Se esse tratamento não responder, vai ter que fazer alterações, ou de dose, ou da droga, ou combinações, e tudo isso vai interferir no benefício clínico ou na falta de resposta. De acordo com o que isso vai acontecendo, nem sempre a gente consegue manejar as interações. Por quê? Se um tratamento, depois de 3 anos, o paciente chegou num tratamento que ele tem um máximo de benefício clínico, e aquele tratamento interage com outras drogas que ele vem a utilizar, a gente não tem como mexer nesse tratamento psiquiátrico. O que a gente pode fazer, na maioria das vezes, como vocês vão ver, é monitorar. Fazer monitoramento daqueles sinais e sintomas que podem vir a mostrar uma interação. E, por si só, os medicamentos psiquiátricos, eles são indutores ou inibidores enzimáticos de CYP450. Então, não basta que eles já sejam tão particulares, eles ainda têm essa característica. Alguns deles, né, não todos, tanto eles induzem a própria metabolização dentro do nosso corpo, sendo que depois de um determinado tempo, alguns medicamentos vão perdendo a efetividade porque eles começam a ser metabolizados mais rápidos, porque eles mesmos induzem as enzimas que o metabolizam, ou eles inibem enzimas, podem aumentar a sua toxicidade ou a toxicidade de outros fármacos. Isso que a gente tem que ter bastante cuidado com os pacientes que são polimedicados. Quando a gente fala de polifarmácia, paciente polimedicado, a gente pensa logo nos idosos, né? São os idosos que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm demência senil. E todos esses medicamentos que eles vão utilizar para esses males vão interferir com o tratamento psiquiátrico. Só que a gente tem que considerar que os jovens de hoje, eles também são polimedicados. As meninas usam anticoncepcionais, os suplementos de academia. Então, assim, esses suplementos de academia, eles têm muitos nutrientes, alguns aminoácidos, que podem interferir com os medicamentos psiquiátricos de formas drásticas. Então, a gente vai ver que não são só os idosos que correm esse risco. No tratamento psiquiátrico, a gente não pode considerar que um paciente polimedicado é só um paciente idoso que tem hipertensão e diabetes. A gente tem que considerar toda a história do paciente, independente da idade dele. E fora o tratamentos temporários para condições de saúde manejáveis ou não, que vai ocorrer tanto com pacientes jovens como com pacientes idosos, tá? Como, por exemplo, um tratamento oncológico, um tratamento com antimicrobiano. A gente tem alguns antimicrobianos, principalmente os macrolídeos, que interferem muito na CYP450 e que podem vir a interagir com os medicamentos psiquiátricos. Tratamentos dermatológicos sistêmicos, como com antifúngicos, tratamentos com isotretinoína,
E mesmo a hospitalização, como eu citei no começo, que a hospitalização ela vem ainda com um agravante de que vai ser utilizada uma gama de medicamentos. E que nem sempre, por exemplo, um antibiótico de nível hospitalar, ele é escolhido por toda uma equipe assistencial, né, a equipe de CCIH, o farmacêutico, o médico, o infectologista, escolher esse antibiótico que é o que o paciente está respondendo, e esse antibiótico, esse antimicrobiano, vai interferir com o medicamento que o paciente faz uso para um transtorno psiquiátrico. A gente não vai ter o que fazer, a gente vai ter só que monitorar esse paciente e estar ciente do que pode estar acontecendo. Dependendo da gravidade, a gente suspende um ou outro pelo risco-benefício. Então, essa questão das interações psiquiátricas termina que cai muito sobre o colo do prescritor mesmo, porque a gente fala, né? A gente farmácia clínica, olha, tem essa interação, pode acontecer isso e isso, só que o prescritor ele tem que estar ciente, não, eu preciso, tenho esse risco-benefício, eu preciso desse benefício clínico, então, assim, não cabe a nós a decisão, cabe a toda a equipe multidisciplinar. Então, eu não dividi esse módulo do curso em doenças. Por que eu não dividi em doenças? Eu podia dizer medicamentos para tratar a depressão, medicamentos para tratar a ansiedade, porque a gente não tem essa divisão, né? Então, assim, nós temos classes de medicamentos, os antidepressivos, os ansiolíticos, os antipsicóticos, e eles três se entrelaçam nos transtornos dependendo do grau do transtorno e da resposta do paciente. É muito comum a gente ter um paciente ansioso que responde com depressão. Ah, como assim? Paciente que ele tem uma ansiedade extrema, que ele tem muitos pensamentos intrusivos, que tem muitos pensamentos negativos, que tem pesadelos, que se preocupa demais e que, por ter toda essa sobrecarga sobre o emocional dele, ele está sempre deprimido. Mas a doença de base dele não é a depressão, a doença de base dele é a ansiedade. Só que a resposta clínica a essa ansiedade é uma depressão. Então, ele vai tratar essa ansiedade com um antidepressivo. Então, é muito comum a gente ter isso. Então, a gente não tem como dividir em doenças. A gente iria repetir os mesmos medicamentos. Medicamentos para tratar a depressão, medicamentos para tratar a ansiedade. Algumas psicoses, né, alguns distúrbios da personalidade, eles são tratados com antidepressivos, ansiolíticos ou antipsicóticos. E mesmo alguns graus de depressão, depressão refratária ou depressão que não respondeu bem a um antidepressivo de base, elas vão ser tratadas com antipsicóticos. Os antipsicóticos também são utilizados na ansiedade. Como é que eles vão ser utilizados na ansiedade? Alguns pacientes ansiosos, eles têm alguns toques, algumas manias. Por exemplo, paciente agora na pandemia, todo mundo lava a mão sem parar, mas tem gente que desenvolve toque, desenvolve assim, pavor pela sujeira, lava a mão sem parar, e isso vai interferindo na atividade do seu cotidiano, fica com medo de encostar nos lugares, então assim, tem um nível normal e tem um nível patológico, a gente sabe que tem esse delineamento. Então, um paciente que tem essa característica, provavelmente ele vai fazer uso de um antipsicótico em doses mais baixas, principalmente a risperidona, que é utilizada nesses casos, ou um paciente que morde a boca, um paciente que, quando está muito ansioso, começa a morder a boca, começa a roer as unhas, vai usar uma risperidona em baixa dose para tratar esse quadro, associado a outro medicamento para tratar a sua ansiedade ou a sua depressão. Então, eu dividi em classes, tá? Para a gente poder estudar um pouquinho sobre as interações deles. Então, vamos lá. Os antidepressivos, a primeira classe de antidepressivos foi os antidepressivos tricíclicos. Eles são chamados assim porque tem 3 anéis cíclicos na sua estrutura. Eles atuam aumentando a disponibilidade cerebral da serotonina e da noradrenalina. E uma menor escala da dopamina também. Então, a gente pensa assim, nossa, então eles devem ser os maravilhosos, né? Porque eles atuam em todos os neurotransmissores que podem estar envolvidos nos transtornos psiquiátricos. Eles são os maravilhosos lá na época que eles foram descobertos. Porque por eles atuarem dessa forma, eles têm muitos efeitos colaterais, muitos efeitos adversos. E esses efeitos adversos, a gente vai ter que saber diferenciá-los de interação clínica, interação medicamentosa. São necessárias de 2 a 4 semanas de tratamento contínuo para que sejam notados seus efeitos terapêuticos. Então, um paciente com mal agudo, eles não vão se beneficiar desse tipo de tratamento, porque vai demorar ainda para ele fazer efeito. E podem causar reações adversas anticolinérgicas, como boca seca, disfunção sexual, retenção urinária, né? A questão da noradrenalina com a função sexual está muito atrelada.
é uma coisa que é muito complicada de se tratar, porque os pacientes, principalmente os masculinos, os homens, têm uma certa dificuldade em manter um tratamento efetivo de um transtorno psiquiátrico por causa da questão da recaptação da noradrenalina, que se for prejudicada ou se for demasiada, vai interferir em sua função sexual. Também tem outros neurotransmissores, né, como a acetilcolina, porque por mais que esses medicamentos ajam principalmente nesses 3 neurotransmissores, eles agem em determinado grau em receptores muscarínicos também, tá? De forma direta ou indireta, eles atuam na liberação da acetilcolina. E principalmente os antidepressivos tricíclicos têm algum efeito anticolinérgico. Aí tem também queda de pressão, constipação intestinal, problemas de visão, enfim, são muitas reações adversas e as interações medicamentosas desses antidepressivos são inúmeras. E podem ter, e sim, temos também muitas interações que são perigosas, que são assim totalmente contraindicadas. Não, a gente não tem como usar esse medicamento porque o paciente faz uso de um antidepressivo tricíclico, assim, é um risco que não dá para correr de fato. Então, nesses casos, é melhor trocar o antidepressivo, tá? Porque o antidepressivo tricíclico é um medicamento mais antigo, né? A gente já tem muitos medicamentos mais novos com efetividade muito melhor. É muito difícil ter um paciente que só responda a um antidepressivo tricíclico, então a gente sempre opta por trocá-lo. Quase sempre, né? Depende muito da avaliação clínica do paciente, claro. Então, a gente tem como antidepressivos tricíclicos as aminas terciárias e as aminas secundárias. Elas vão diferir no seu mecanismo de ação e também nos efeitos colaterais. As aminas terciárias são as que a gente conhece mais, né? A amitriptilina, a imipramina, clomipamina, e elas interferem mais na recaptação da serotonina. Já as aminas secundárias, a desipramina e a nortriptilina, elas interagem mais na recaptação da norepinefrina. E vale salientar que a desipramina é o metabólito ativo da imipramina e a nortriptilina é o metabólito ativo da amitriptilina. Então, vai terminar que elas vão ter os mesmos efeitos colaterais, só que, dependendo de como ela foi administrada, se foi metabólito ativo, se foi o profármaco, vai interferir mais na recaptação de um ou de outro neurotransmissor. E uma coisa muito interessante dessa classe de antidepressivos é que eles, por si só, causam inibição de CYP2D6. Então, daí a gente já sabe que eles vão interagir apenas com todos os medicamentos que são metabolizados por essa enzima, que não são poucos. Tá? Então, eles vão interferir no mecanismo de ação, vão interferir na resposta e vão interferir na toxicidade dos medicamentos que podem ser metabolizados por essa enzima. Alguns deles são, por exemplo, a seligilina, que é também utilizado para transtornos psiquiátricos. O lítio, que é muito utilizado para transtorno bipolar e alguns casos de depressão refratária. A cocaína. Não é difícil a gente ter um paciente psiquiátrico que faz uso de drogas de abuso. Tá? A gente não pode subestimar esse fato. O paciente que chega para a gente pergunta, às vezes, diretamente, faz uso de alguma droga de abuso? Faz uso de alguma droga ilícita? Porque a gente tem que ter essa informação. É totalmente contraindicado o uso, só que a gente precisa trabalhar de uma forma bem amena esses casos, porque são interações perigosas, mas o paciente com a droga de abuso, em uso de uma droga de abuso, não vai deixar de usar só porque a gente diz que é perigoso, né? A clorfeniramina, que é muito presente em antigripais, por exemplo, a alonocetrona, que é um antiemético utilizado em hospitais. E qual a interação? Neurotoxicidade, tá? Pode causar uma condição chamada síndrome serotoninérgica. Essa expressão vai estar muito presente nas interações medicamentosas dos medicamentos psiquiátricos, porque são medicamentos que interferem na recaptação da serotonina. Eles causam acúmulo de serotonina nas fendas sinápticas. Então, qualquer outro medicamento que possa chegar a interferir com essa liberação de serotonina, ou que aumente a liberação, ou que bloqueie os receptores serotoninérgicos pós-sinápticos, eles vão aumentar ainda mais essa concentração de serotonina nas fendas e podem causar essa condição, que é a síndrome serotoninérgica. E o que é isso? É uma reação de hiperreflexia. O corpo ele fica em um estado de alerta extremo. Tudo é exacerbado.
tem hipertermia, hipertensão, hiperreflexia, confusão mental, convulsões e pode ser um quadro fatal. Então, assim, é totalmente contraindicado combinar esses medicamentos. E não é difícil a gente chegar com a gente vê uma prescrição de uma amitriptilina com lítio, por exemplo. É porque a paciente não está respondendo à amitriptilina, então eu vou acrescentar um lítio. Nesses casos, é mais indicado trocar a amitriptilina por um outro antidepressivo e ver se o paciente responde a esse outro antidepressivo para então acrescentar um lítio, tá? O lítio com antidepressivo tricíclico é completamente contraindicado. No caso da seligelina, se o paciente está fazendo uso da seligelina, até mesmo para tratar uma depressão, né? Ou uma demência, ou qualquer outra coisa, ela deve ser descontinuada 14 dias antes de iniciar um antidepressivo tricíclico, para que dê tempo que toda a droga seja excretada do nosso organismo. Porque é uma questão muito particular também dos medicamentos psiquiátricos, é que eles têm meia-vida de ação longa, meia-vida de eliminação longa, eles demoram dias para serem totalmente eliminados do nosso organismo. E quando for totalmente necessário, não, eu tenho que começar o lítio nessa paciente, ela só responde a um antidepressivo tricíclico, eu não tenho como trocar. A gente pode monitorar o início do tratamento com o lítio, para em casos de apresentar sinais de hipertensão, de confusão mental, a gente suspeitar de uma síndrome serotoninérgica, ajustar a dose, tá? Ou do lítio ou da amitriptilina, porque essa reação com o lítio é principalmente no começo do tratamento, do uso concomitante dos dois. Tá? Então, se vai acrescentar o lítio, a gente tem que monitorar. A linezolida, que é um antimicrobiano, também utilizado muito em âmbito hospitalar para algumas infecções, também pode causar síndrome serotoninérgica. Vocês vão ver que a linezolida, a bromoprida, a metoclopramida, esses medicamentos, eles se repetem, né, com interações com todos os outros medicamentos de outras classes terapêuticas. Vai diferenciar algumas reações ou o comportamento que a gente pode ter enquanto equipe de saúde. Se o uso concomitante da linezolida com um tricíclico for necessário, a gente tem que monitorar o aumento da temperatura, que é a questão da síndrome serotoninérgica, né? Hiperreflexia é alguma disfunção cognitiva. Termina que se esse paciente está em um ambiente hospitalar, é mais fácil da gente controlar essas reações. Então, a gente consegue monitorar melhor um paciente com uso concomitante desses dois medicamentos. Já a bromoprida e a metoclopramida, elas sozinhas já não são fármacos muito seguros, né? Por mais que sejam bem baratinhas e bem de fácil acesso para a população, alguns pacientes mais idosos, alguns pacientes mais sensíveis, eles são um pouco intolerantes a esses medicamentos. Elas, por si só, sem nenhum medicamento para interagir com elas, podem causar uma reação chamada reação extrapiramidal. O que é essa reação? Essa reação, ela é exacerbada com o uso de antidepressivos tricíclicos. É uma reação que o paciente ele começa a ter descontrole dos seus movimentos autônomos. Fica com as pernas com agitação nas pernas, nos braços, fica com vontade de gritar, de correr, fica sem conseguir respirar. Muitos pacientes descrevem essa reação como uma angústia, né? E é uma reação realmente muito ruim. É um descompasso na neurotransmissão da serotonina, que pode provocar essa reação, somada a um descompasso da neurotransmissão da noradrenalina. Então, bromoprida e metoclopramida são fármacos facilmente manejáveis e trocados por outros, né? A gente tem muitas outras opções de classes terapêuticas ao invés de usar esses dois medicamentos. Então, se usa um medicamento psiquiátrico, o interessante é não utilizar esses dois fármacos. AINES, né? Os AINES são medicamentos que interagem com quase tudo que respira, com quase tudo que é produto químico. Então, os AINES, eles podem aumentar sangramentos, porque os AINES, eles por si só, por interferirem com a ciclooxigenase, podem causar algum tipo de sangramento, por diminuir a agregação plaquetária. E os antidepressivos tricíclicos, eles interferem com o estoque de serotonina plaquetária. Essa serotonina plaquetária, alguns estudos mostram que ela está envolvida com a homeostase. Então, se interfere com essa serotonina plaquetária, as plaquetas vão ficar com sua função desregulada, vão ter uma baixa dessa sua função de agregação. Somada à baixa de agregação plaquetária fornecida pelos AINES, a gente vai ter maior facilidade de sangramento. Mas não é uma interação que seja contraindicado o uso. Não, a gente pode monitorar. Tá? Se o tratamento com AINE vai ser prolongado, no caso de uma artrite, de uma doença inflamatória crônica,
Então, a gente vai monitorar sinais de sangramento, como o surgimento de petequias, de hematomas, pequenos extravasamentos nos capilares, se quando o paciente vai escovar o dente, vai ver que está sensível à gengiva, vai monitorar de fato. Se surgir algum sinal, a gente tenta ajustar a dose do iron ou troca um antidepressivo, se isso for possível. Interage com a epinefrina e a norepinefrina, porque já vai ter noradrenalina sobrando do mecanismo de ação do antidepressivo tricíclico. Ah, mas quem é que vai usar epinefrina, norepinefrina? Um dentista. Basta que o paciente vá ao dentista e faça uma anestesia local. Ele pode ter uma hipertensão severa, que pode inclusive ser fatal. Se for um paciente cardiopata, então o risco aumenta ainda mais. Então a gente tem esse uso que ser bem controlado. É muito importante que o paciente que tem uma prescrição em mão de um medicamento psiquiátrico, ele esteja ciente que qualquer profissional que ele vá, ele tem que dizer, faça o uso de medicamentos de uso contínuo, faça o uso desse medicamento. E também é importante que o profissional que vai receber essa informação esteja preparado para saber discernir qual o risco que aquilo ali tem para o paciente e até para ele mesmo, né? A alfa-interferona 2B, que é um medicamento utilizado para tratar algumas doenças autoimunes e inclusive melanomas. Alguns melanomas a gente trata com essa imunoterapia. Foi a primeira imunoterapia, né? Antes de surgirem os anticorpos monoclonais, os MABs da vida, MABs, NOMABs, CIMABs, a gente tinha as alfas-interferonas. Ela aumenta a concentração plasmática da amitriptilina, porque ela também inibe CYP2D6. Então, a gente tem que monitorar os níveis séricos da amitriptilina para ver se precisa de ajuste de dose. A hidroxicloroquina e o ofloxacino causam prolongamento do intervalo QT utilizados sozinhos. Então, vai somar esse risco cardíaco que eles têm com o risco cardíaco que os tricíclicos apresentam e vai ser um efeito sinérgico ruim, né? Então, a gente vai ter que monitorar a função cardíaca desse paciente. Um paciente com lúpus não tem como, talvez, trocar o seu medicamento, a sua hidroxicloroquina, a sua cloroquina, por outro medicamento. Então, a gente vai ter que monitorar a função cardíaca mesmo, tá? Não tem jeito. É monitorar enzimas cardíacas, fazer eco trimestral, mensal, enfim. E o ofloxacino a gente, às vezes, pode manejar, né? Pode utilizar outro antimicrobiano. Com fluconazol, tá? A gente tem uma cardiotoxicidade e aumento da toxicidade da amitriptilina, porque aumenta o tempo de condução cardíaca. O fluconazol junto com os antidepressivos tricíclicos. Então, a gente tem que monitorar se esse paciente que vai iniciar o uso do fluconazol tem alguma desordem cardíaca. É difícil, né? Uma paciente com candidíase, por exemplo, a ginecologista não vai pedir um exame cardíaco para ela saber se pode fazer uso do fluconazol. Então, o que a gente pode fazer? Com fluconazol para tratar uma candidíase, o paciente vai fazer uma dose ou 2 doses em um mês. Então, não tem esse risco, tá? A gente tem que pesar essa questão. O que a gente pode fazer é monitorar desordens cardíacas em pacientes que vão fazer uso prolongado do fluconazol. Ah, mas tem esses casos? Tem. A gente tem muito paciente hematológico, por exemplo, que faz uso do fluconazol de forma contínua. Paciente hematológico que eu digo são pacientes em tratamento oncohematológico, tá? Que vão fazer tratamentos que vão suprimir a medula óssea, ou mesmo pacientes de doenças autoimunes, que não têm a imunidade tão legal, e alguns imunologistas, alguns hematologistas, preferem que ele faça uso de algumas profilaxias, incluindo o fluconazol, para evitar infecções oportunistas. Então, termina que esse paciente faz uso desse medicamento de forma contínua, e um dos exames que a gente tem que acrescentar no monitoramento desse paciente é o exame de função cardíaca. A clozapina, que é um antipsicótico, ela vai causar toxicidade anticolinérgica, principalmente gastrointestinal e prolongamento do intervalo QT, quando for utilizado em conjunto com antidepressivos tricíclicos. O que a gente pode fazer é manter a menor dose efetiva de ambos os medicamentos, caso eles precisem ser usados de forma concomitante. Com a fluoxetina, a gente tem uma toxicidade pelo tricíclico aumentada, então todos aqueles efeitos adversos do antidepressivo tricíclico vão ser triplicados, duplicados pelo uso da fluoxetina, e também pode causar síndrome serotoninérgica. O uso concomitante ele é contraindicado, até porque os dois são utilizados para o mesmo fim e pode ser manejado por um outro medicamento mais potente. Com o alotano é um anestésico, né? Então, a gente tem uma cardiotoxicidade, também é necessário monitorar a função cardíaca. Já não é tão perigoso, porque o alotano também vai ser utilizado em regime hospitalar, quando o paciente já vai estar com a função cardíaca monitorada. O que é importante é a gente saber que o paciente faz uso de um medicamento que interage, para saber o que esperar, né, e como vai fazer o manejo daquela reação.
Outra classe de antidepressivos são os inibidores da monoamino-oxidase. A monoamino-oxidase é a enzima responsável pela degradação das amino-oxidases, das aminas, monoaminas, da noradrenalina, da serotonina, de tudo que é amina, a MAO vai degradar. Então, se a gente inibe a MAO, ela não vai degradar essas aminas e as aminas vão ficar livres para fazer o paciente feliz. Então, qual é que a gente mais usa como antidepressivos? Inibidores da MAO-A, tá? Que é uma enzima de degradação de noradrenalina e serotonina. Elas aumentam a concentração da noradrenalina e da serotonina no terminal sináptico e causam maior extravasamento para a fenda sináptica. Então, vai ter mais aminas disponíveis para se ligar aos receptores, porque elas não vão ser degradadas, né? A gente sabe que o mecanismo é: o neurônio pré-sináptico libera as aminas na fenda sináptica, a MAO está lá na fenda, está lá no neurotransmissor pré-sináptico. Essas aminas vão ser recaptadas por esse neurônio pré-sináptico e a MAO vai degradá-las, tá? É um mecanismo de autoalimentação, de autorregulação. Só que se a MAO, a enzima, está inibida, esse neurotransmissor que foi recaptado vai ser lançado novamente na fenda sináptica e vai estar disponível para a sua ação. O que é que a gente tem de particularidades da monoaminoxidase, dos inibidores da MAO? Eles são utilizados para depressão refratária, que não responderam ao tratamento inicial, e são principalmente, os principais representantes dessa classe são a selegilina, a feneuzina e a tranicilpromina, tá? São medicamentos muito chatinhos de utilizar, porque eles têm restrições dietéticas, eles interagem com alimentos, e é uma reação grave, tá? Quais os alimentos? Vinho tinto, soja, camarão, queijo sólido. Como assim queijo sólido? Creme cheese, requeijão, queijo cottage, esses queijos cremosos não entram, tá? Porque a concentração da tiramina é bem pequena. Alimentos defumados em geral, fígados, vagem largas, que é aquelas vagens chinesas, cerveja, conhaque, extrato de levedura, extrato de carne, tudo isso vai interagir, que a gente chama a reação do queijo, né? Que é a questão do aminoácido tiramina. Então, nem pode beber o vinho, nem pode petiscar o queijo. É muita restrição dietética para usar esses inibidores da monoaminoxidase. Tá? Qual que é essa reação? Os IMAOs, os inibidores da monoaminoxidase, eles interagem com qualquer simpatomimético, qualquer medicamento que interfira, qualquer aminoácido que interfira, que aumente, que faz cócegas na transmissão simpática, ele vai provocar a reação do queijo, que é uma hipertensão severa, tá? A gente tem uma hipertensão severa, danos cardíacos, e assim, o uso é totalmente contraindicado. Se a gente sabe que o paciente não vai manter uma restrição dietética, não é indicado fazer prescrição de um IMAO para esse paciente. Se for necessário utilizar o medicamento em um paciente que faz uso de um simpatomimético, a gente sabe que vai comer o alimento com tiramina, o mais indicado é utilizar a selegilina em dose baixa. A gente tem no mercado a selegilina na forma de adesivo. Então, ela tem uma liberação controlada de uma dose mais baixa do medicamento. Então, a gente tem um grau menor de incidência dessa reação com a selegilina. Interage com triptofano. Onde é que eu vou encontrar triptofano? Suplemento de academia, tá? Suplementos diversos. A gente tem muitos suplementos que tem triptofano. Tem suplemento de triptofano. Com triptofano e com a sibutramina, causa síndrome de serotoninérgica e neurotoxicidade. O uso também é contraindicado. Ciproheptadina, que é muito utilizado naqueles antialérgicos de estudão, né? Benegripe, aqueles medicamentos para gripe que tem um antialérgico, uma vitamina C, um AINE, tem um monte de coisa dentro daquilo ali. Doflex, acho que a ciproheptadina tem do Doflex. E ele intensifica os efeitos anticolinérgicos. Então, assim, a gente vai ter desde uma boquinha seca até uma retenção urinária severa, com retenção de líquido, com paralisação do sistema gastrointestinal. Então, o uso também é totalmente contraindicado. Um paciente que faz uso de um inibidor de monoaminoxidase, de uma selegilina, por exemplo, jamais vai saber que não pode tomar um comprimidozinho de Doflex, né? A gente tem que estar bem atento com esses pacientes. Com anfetaminas. Algumas anfetaminas, por mais difícil que seja, mas é uma coisa assim mais difícil de acontecer, mas o Venvance, por exemplo.
né? Algumas anfetaminas são utilizadas para pacientes depressivos, para pacientes com depressão, tá? Para ver se aumenta, se dá mais ânimo, enfim, por N motivos, eles podem ser usados para tratar a depressão também. Então, o uso concomitante de um imal com uma anfetamina é totalmente contraindicado, porque pode dar crises hipertensivas, e se o paciente tiver um histórico de cardiopatia, ou se o paciente nem sabe que é cardiopata, e fizer o uso concomitante dessas drogas, ele vai ter um prejuízo cardíaco. Com a metildopa, crise hipertensiva, considerar a troca da metildopa, tá? Metildopa, a gente também tem outros medicamentos que podem ser utilizados. Se uma paciente for gestante, por exemplo, não, só pode usar a metildopa, então a gente vai ter que monitorar a pressão dessa paciente, porque está usando a metildopa para controlar a pressão, só que está interagindo com um antidepressivo que causa hipertensão. Então, a gente vai ter que monitorar, não vai ter outro jeito. Com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e da recaptação de serotonina e noradrenalina, ou com a carbamazepina, ou com lítio, ou com remifentanil, causa toxicidade do sistema nervoso central, tá? São medicamentos que têm mecanismos de ação que terminam coincidindo e causam toxicidade do sistema nervoso central, isso também é contraindicado. Interage com a ciclobenzaprina, o nosso querido Miozan, também tão fácil de conseguir, tão fácil de achar, e com a naratriptana. Alguns pacientes que são alérgicos a AINES, eles usam naratriptana para tratar enxaquecas, para tratar dor de cabeça. E qual a dificuldade em um paciente com um quadro depressivo ou ansioso ter enxaqueca? É uma coisa muito comum. Então, são medicamentos também de uso comum. A ciclobenzaprina, um relaxante muscular. Um paciente numa crise de ansiedade, ele vai estar todo tensionado. A primeira coisa que o médico vai fazer é prescrever um Miozan. Então, eles não podem ser utilizados em conjunto, tá? A gente tem outros tipos de relaxante muscular e até mesmo outras triptanas podem ser utilizadas. A gente prefere que não utilize uma triptana porque a gente sabe que as triptanas por si só, elas também têm essa questão de não poder ser utilizadas em pacientes com histórico hipertensivo, porque elas podem causar aumento da pressão sanguínea. Mas se o paciente for um paciente rígido, sem comorbidades, pode utilizar sim, é só monitorar a hipertensão, tá? A pressão arterial. Com opioides, pode causar síndrome serotoninérgica e precipitação do opioide. E uma precipitação do opioide é um quadro bem chatinho, causa uma enxaqueca horrível, o paciente pode ter sedação, pode ter depressão respiratória, porque o opioide ele não vai ser metabolizado, ele vai ficar acumulado no sistema nervoso central. Então, o uso também é contraindicado, o uso concomitante é contraindicado. E é complicado isso porque um paciente psiquiátrico que chega no hospital com muita dor, numa emergência, a primeira coisa que ele vai fazer é o uso de um opioide, né? Então, a gente tem que ter bem cuidado com isso. O paciente pode desenvolver uma síndrome serotoninérgica e depois, não vai ser na mesma hora, depois ele pode ter uma concentração maior de opioide no sistema nervoso central. Vai interagir com licóricos, com laxantes diversos que causam toxicidade, porque eles inibem excessivamente a monoaminoxidase. Então, vai ser um grau muito maior de inibição da enzima, então a gente vai ter um grau muito maior dessas aminas concentradas nas fendas sinápticas. Então, a gente precisa utilizar outros agentes para motilidade gastrointestinal, como as fibras, por exemplo. Interage com a metadona e com a palonocetrona, causando síndrome serotoninérgica, que pode ser manejada, monitorando sinais clínicos, tá? É uma reação mais moderada desses dois com os imaus. Com fentanil, nalbufina e oxicodona, potencializam o efeito sedativo, a gente pode ter uma depressão respiratória. O que a gente pode fazer é começar com a menor dose efetiva do opioide e monitorar o paciente se for necessário aumentar a dose. Interage, olha só, com o guaraná e com o mate. O consumo desses alimentos é totalmente contraindicado se o paciente faz uso de um inibidor da monoaminoxidase. Pode causar crise hipertensiva e dor de cabeça aguda, coisas muito, muito indesejáveis e que a gente pode manejar simplesmente não tomando guaraná e não tomando mate. Interage com bupropiona, atropina e metoclopramida, causando crise hipertensiva. É necessário monitorar oscilações de pressão. Ginseng e ginkgo, né? Medicamentos fitoterápicos que a gente tem disponível na farmácia e que os pacientes também podem fazer uso dos chás, né? Dos decoctos dessas plantas. Suspende o uso, tá? Porque pode causar toxicidade, aumentar os efeitos colaterais, insônia, tremor, dor de cabeça, agitação, e o ginseng pode até piorar a depressão. Então, suspende o uso do ginseng, porque a gente vai fazer o tratamento antidepressivo com o inibidor da monoaminoxidase e o paciente vai estar lá usando o ginseng, sei lá para quê. Então, vai piorar a depressão desse paciente. O médico vai achar que é porque ele não está respondendo ao tratamento, mas na verdade é por causa de uma interação com um fitoterápico ou com uma planta medicinal.
E com os hipoglicemiantes, ele pode causar uma hipoglicemia mais severa. Talvez seja necessário ajustar a dose do hipoglicemiante. Em vez de usar 2 vezes por dia, usar uma vez. Ou só observar para ver se vai ser necessário esse ajuste posológico, tá? Outra classe de antidepressivos são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. São fármacos já mais novos, né, que foram descobertos depois dos antidepressivos tricíclicos. A fluoxetina, ela surgiu como a pílula da felicidade, quando ela foi lançada no mercado, que é o que a gente conhecido Prozac. Até os cachorrinhos faziam uso de Prozac. E a gente tem como principais representantes a fluoxetina, citalopram, paroxetina, fluvoxamina e sertralina. São medicamentos realmente muito utilizados na prática clínica. A gente tem uma particularidade com a fluoxetina, porque ela inibe 2 enzimas do citocromo P450. Inibe CYP3A4, que é responsável, acho que, por 70% do metabolismo de fármacos diversos que a gente pode utilizar, e a CYP2D6 também. Essa inibição ela é menor com os outros fármacos, ela é mais pronunciada mesmo com a fluoxetina. E bem como todos os outros medicamentos que são utilizados para tratar a depressão interagem com a erva de São João. Se você olhar a bula, todos os medicamentos psiquiátricos, AINES ou de AIES ou de qualquer outro medicamento que saiu da indústria farmacêutica vai estar lá contraindicado o uso concomitante com erva de São João. Aumenta a toxicidade, certo? Aumenta a toxicidade do fármaco ou pode parar de responder, porque a erva de São João é um indutor enzimático. Então, vamos lá. As principais interações vão ser com a fluoxetina, tá? Então, assim, é fácil manejar, porque se não vai dar certo com a fluoxetina, a gente pode trocar para citalopram, paroxetina, enfim, pode ter outras opções para o prescritor. Então, a fluoxetina vai interagir com linezolida, com lítio, sibutramina, nofentanil, ciclobenzaprina, causando síndrome serotoninérgica. Vai interagir com antirretrovirais, causando prolongamento do intervalo QT. É possível considerar a troca dos medicamentos? Nem sempre, né? São 2 doenças que a gente não tem como ficar trocando os medicamentos, depressão e AIDS. Então, se o paciente é HIV positivo e faz uso de antirretroviral, é muito fácil que ele desenvolva um quadro depressivo. E a fluoxetina é um medicamento fornecido pelo SUS. Então, vem de novo aquela questão. Nem sempre a gente pode trocar o medicamento sem considerar a cultura, o cuidado socioeconômico com aquele paciente. Então, vamos monitorar a função cardíaca desse paciente, né? Fica pedindo enzimas cardíacas, um eco semestral, trimestral, para ver se a gente consegue levar o tratamento em conjunto. Com a bromoprida, reação extrapiramidal. Não usa bromoprida, né? É uma coisa assim que eu digo assim, olha, se toma qualquer outro medicamento, não toma bromoprida, porque é um medicamento que a gente pode usar outro agente para tratar uma outra classe terapêutica para tratar o problema que uma bromoprida pode tratar e que não vai ter tanta interação, porque a bromoprida interage muito, porque ela tem um efeito residual no sistema nervoso central. Com opioides, interage aumentando a toxicidade do opioide, tá? Sedação, relaxamento da atividade cerebral, muitas vezes é necessário um ajuste de dose. Com o AINES e o clopidogrel, risco de sangramento, monitora. Com a carbamazepina, aumenta a toxicidade da carbamazepina por causa da inibição enzimática de CYP3A4. Então, a CYP3A4 não vai metabolizar a carbamazepina, ela vai ficar mais tempo biodisponível e vai aumentar a sua toxicidade. Ou troca um anticonvulsivante ou usa a menor dose efetiva dos dois, para ter uma menor toxicidade do medicamento. Com a propafenona, que é um medicamento utilizado para arritmias cardíacas, com a hidroxicloroquina e com a risperidona, pode causar cardiotoxicidade. O uso concomitante é contraindicado, tá? Se for extremamente necessário usar, monitora a função cardíaca. Com a naratriptana pode causar síndrome serotoninérgica. O uso é contraindicado, só que os pacientes não vão saber, a gente às vezes não vai lembrar, o paciente não vai dizer que usa naratriptana, porque às vezes nem o paciente lembra de dizer isso numa consulta. Então, é observar os sinais e sintomas de uma síndrome serotoninérgica mesmo, tá? Com anticoagulantes, risco de sangramento, faz ajuste posológico, ou de horário ou de dose. Com o propranolol, é uma interação grave que pode levar ao infarto agudo do miocárdio, tá? Por causa da questão da cardiotoxicidade, prolongamento do intervalo QT, enfim, o uso é contraindicado, porque é um risco que a gente não pode correr. Outra classe são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Eles não agem só na recaptação de serotonina, eles agem na recaptação desses 2 neurotransmissores, e são a venlafaxina e a duloxetina, e também os mais novos. A desvenlafaxina também é dessa classe de medicamentos, tá?
os inibidores da recaptação de serotonina e que também são antagonistas alfa-2 adrenérgicos. E qual que é a importância disso? Eles são antagonistas alfa-2 dos receptores pré-sinápticos, então eles vão impedir a recaptação da adrenalina, da noradrenalina, vão deixar ela mais tempo disponível na fenda sináptica. A gente tem a nefazodona e a trazodona. Antagonistas alfa-2 adrenérgicos. O único representante dessa classe é a mirtazapina. E inibidores seletivos da recaptação de dopamina, que a gente tem a bupropiona. Por incrível que pareça, é um dos medicamentos que mais são inofensivos. Né? Digo inofensivo porque não tem muita reação adversa. Muitas vezes os pacientes que se queixam de distúrbios da função sexual conseguem levar um tratamento bem legal com a bupropiona, porque ela não tem tanto esse efeito, já que ela não interfere na recaptação da noradrenalina, ela não interfere na função sexual do paciente. No entanto, ela também tem algumas interações. Vamos ver essas interações aqui. A venlafaxina, ela vai interagir com os inibidores da monoaminoxidase, com a linezolida e com opioides, causando síndrome serotoninérgica, com a metoclopramida e com a bromoprida, causando reação extrapiramidal, com antirretrovirais e com antifúngicos, causando prolongamento do intervalo QT, sendo necessário trocar um antidepressivo, tá? Bem como quando for utilizar hidroxicloroquina. É muito mais indicado trocar um antidepressivo. O fármaco, o metabólito ativo dela, desvenlafaxina, por exemplo, não tem essas interações. Então, a gente pode trocar a venlafaxina pela desvenlafaxina sem nenhum prejuízo clínico e ainda evitando todas essas interações medicamentosas. Com ARES e com anticoagulantes, aumentando o risco de sangramento. E com haloperidol, causando cardiotoxicidade. É necessário monitorar a função cardíaca do paciente e verificar problemas cardíacos pré-existentes se o uso concomitante for necessário. A mirtazapina vai ser quase as mesmas interações, né? Síndrome serotoninérgica com opioides, linezolida e lítio, bromopira, metoclopramida, causando reação extrapiramidal. A varfarina, ela vai aumentar o tempo de sangramento, podendo causar sangramentos extensos, então é necessário trocar um anticoagulante. Com o Clexane, com Xarelto, a gente já não tem essa interação, a gente pode trocar de forma segura. Interage com a clonidina, diminuindo o efeito hipotensor da clonidina, sendo necessário ou trocar o antipertensivo ou ajustar a dose. Com a cimetidina. A cimetidina ela é um medicamento também bem chatinho, porque interage, ele inibe muitas enzimas do citocromo P450. Se ela inibe as enzimas do citocromo P450, vai diminuir o metabolismo para a excreção da mirtazapina, então vai aumentar a toxicidade. É contraindicado o uso concomitante. E isso é uma coisa fácil de trocar, né? Só não usar a cimetidina. No entanto, a gente tem que lembrar que, recentemente, a ranitidina saiu do mercado. A gente não tem previsão para a ranitidina voltar a ser comercializada aqui no Brasil. E alguns protocolos oncológicos, por exemplo, a gente utilizava ranitidina de forma preventiva de reações alérgicas, porque ela tem um efeito residual sobre os receptores histamínicos dos mastócitos, diminuindo a degranulação. Então, a cimetidina também tem esse efeito, ótimo, só que a cimetidina tem um monte de interação por causa dessa inibição enzimática do citocromo P450. Então, nem sempre a gente vai poder trocar, tá? Então, nesses protocolos oncológicos de quimioterapia com taxanos, a gente usa a cimetidina como pré-medicação. Então, a gente não tem como trocar, o que a gente pode fazer é monitorar, tá? A gente monitora a toxicidade da mirtazapina. Na clínica, na prática mesmo, a gente não vê muito essa interação. O paciente ele consegue usar os medicamentos de forma muito tranquila. Eu realmente nunca vi um paciente ter algum sinal de toxicidade pela mirtazapina com o uso concomitante da cimetidina, mas é uma coisa que a gente sempre fica atento. A trazodona interage com antirretrovirais, com antifúngicos, com a danopsia, hidroxicloroquina e sotalol, prolongando o intervalo QT. A gente pode monitorar. Não é uma interação que torne contraindicado o uso concomitante. Bromoprida e metoclopramida, mesma coisa. Reação extrapiramidal. Linezolida opioides, mesma coisa. Síndrome serotoninérgica. Já aqui, o ginkgo, ele causa sedação e pode induzir o coma. Se o paciente faz uso de trazodona, ele não pode utilizar o ginkgo. Tá? Então, é necessário suspender o uso do ginkgo. Com a fenitoína, pode aumentar a toxicidade pela fenitoína, causando tremores, nistagmo e ataxia. Nistagmo é um movimento desajustado dos olhos, tá? Aquele movimento lateralizado, os olhos ficam movendo-se rapidamente, a gente dá esse nome de nistagmo. Então, ajusta a dose da fenitoína. Tá? A fenitoína é mais fácil de ajustar a dose porque ela é um indutor enzimático. Então,
Ajusta a dose, faz um ajuste posológico de horário ou outro tipo de ajuste. A bupropiona, por mais que seja um medicamento com menos interações e as interações sejam mais tranquilas de manejar, ela ainda tem algum tipo de interação porque ela também inibe em um menor grau a CYP2D6. Ela vai interagir com a linezolida, dessa vez não causando síndrome serotoninérgica, mas sim hipertensão arterial sistêmica. Então, a gente precisa monitorar um paciente que esteja em uso desses dois medicamentos. Interage apenas com o ritonavir, diminuindo a exposição à bupropiona e aumentando a toxicidade do ritonavir. Então, nesse caso, é interessante a gente não utilizar a bupropiona ou, se possível, trocar o antirretroviral. Com a digoxina, ela é contraindicada também porque pode causar toxicidade cardíaca pela digoxina. E a digoxina a gente sabe que é um fármaco que tem a janela terapêutica muito estreita. Não é interessante a gente arriscar um custo-benefício nesse uso concomitante. Em uso concomitante com o zolpidem, ela pode causar alucinações. O que a gente pode fazer é monitorar se o paciente vai apresentar essa interação e, caso sim, suspender o uso de um dos dois medicamentos. E ela interage com o tamoxifeno, que é um medicamento utilizado para hormonioterapia após tratamento de câncer de mama, ou em alguns cânceres de mama in situ, os médicos usam essa hormonioterapia como profilaxia. Ela diminui a eficácia desse tratamento. Então, não é interessante uma paciente em tratamento para câncer de mama utilizar a bupropiona. Por mais que ela não faça a hormonioterapia no momento que foi prescrito a bupropiona, ela pode vir a fazer essa hormonioterapia depois de outro tipo de tratamento. Então, o uso é contraindicado. Tá? Com a oxicodona, ela aumenta a toxicidade da oxicodona. Então, o que a gente pode fazer é monitorar e fazer ajuste posológico da oxicodona. Quanto aos ansiolíticos, os ansiolíticos eles são utilizados para diminuir a ansiedade, causar relaxamento muscular, induzir o sono e reduzir o estado de alerta. Pode ser todos esses efeitos ou um ou outro, dependendo do grau de ansiedade do paciente. Como eu falei no começo, alguns pacientes com transtorno de ansiedade, principalmente transtornos de ansiedade generalizados, quase sempre eles não vão usar um medicamento ansiolítico. Né? Depende de como é a resposta a essa ansiedade. Se for uma resposta depressiva, eles vão usar um medicamento antidepressivo. No entanto, se essa ansiedade está prejudicando o sono, está prejudicando o relaxamento desse paciente, ele vai associar com um ansiolítico, sim, tá? E a gente sabe também que mesmo pacientes que não têm transtorno de ansiedade, que não tem nenhum problema psiquiátrico, eles usam ansiolíticos, são medicamentos muito comuns na nossa prática clínica. São os benzodiazepínicos, tá? Muito conhecidos nossos, os diazepam, clobazam, clonazepam, bromazepam, alprazolam, lorazepam e estazolam. Lembrar que citalopram e escitalopram não são benzodiazepínicos, por mais que terminem da mesma forma. Tem um nome parecido. Eles são antidepressivos, tá? Então, não dizer, são os PANs. Não são os PANs, porque o citalopram, o clobazam, o escitalopram não é benzodiazepínico, é antidepressivo. E qual é a principal interação deles? Eles são drogas particularmente seguras, interagem principalmente com o álcool. Tá? Se um paciente em uso de um benzodiazepínico faz uso de álcool, ele vai ter uma diminuição da atividade cerebral e pode, inclusive, induzir ao coma. E as interações? São interações de fácil manejo, requer quase sempre apenas monitoramento e nem sempre vai ser observada na prática clínica. São interações mais teóricas. A gente sabe que pode acontecer, mas nem sempre acontece, tá? Mas é preciso estar atento para o uso de opioides, antihistamínicos de primeira geração e barbitúricos pelo fato do sinergismo. Esse sinergismo pode levar a uma sedação, depressão respiratória, redução da atividade cerebral e, principalmente com os barbitúricos, pode induzir ao coma, tá? Pelo efeito cinético de sedação. Com a bromoprida e metoclopramida, reação extrapiramidal. Flumazenil. O flumazenil ele é interessante porque ele é o antídoto de uma intoxicação por benzodiazepina. Só que ele também tem uma interação que é causar convulsões. Então, a gente precisa estar preparado. Paciente que usou uma superdose de benzodiazepínico, a gente vai ter que tratá-lo com flumazenil para desocupar os receptores GABA. No entanto, esse uso pode levar o paciente a ter uma convulsão. Com o Orlistat. O Orlistat, ele reduz a efetividade do benzodiazepínico. Então, aquele paciente que está usando Orlistat para emagrecer, eu não estou conseguindo dormir com clonazepam de 2 mg, eu vou usar 4 mg.
na verdade, não é o benzodiazepínico que está tendo um problema, né? É um problema de interação medicamentosa. Talvez requer um ajuste de dose ou troca do benzodiazepínico ou suspensão do orlistat, depende do benefício clínico para o paciente. Interage com a amitriptilina, causando déficits do sistema psicomotor, como aumento do tempo de reação e do estado de alerta. Então, dirigir nem pensar. Um paciente que usa amitriptilina e um benzodiazepínico não pode operar máquinas, não pode dirigir e não pode fazer reações que exijam atividades, não pode fazer atividades que exijam atenção, porque ele vai estar com déficit do sistema psicomotor por causa dessa interação medicamentosa. Com a fenitoína, o benzodiazepínico ele vai causar oscilações das concentrações séricas da fenitoína, para mais ou para menos. Então, é preciso monitorar o paciente para ver o que é que ele vai apresentar e ver a questão de um ajuste de dose, se necessário. Com o Zolpidem. O Zolpidem, por mais que ele seja um medicamento usado para insônia, que a gente acha que é um benzodiazepínico, ele não é um benzodiazepínico, tá? Ele é um composto quimicamente semelhante, porém ele é apenas indutor do sono, ele não tem nenhuma capacidade ansiolítica. Com o Zolpidem, com a gabapentina, bromoprida, trazodona, mirtazapina e com o canabidiol, o risco é de sedação e depressão respiratória, tá? Por efeito cinético. A gente precisa monitorar os pacientes em uso concomitante dessas drogas para, se necessário, suspender ou ajustar a dose. Com a escopolamina, nosso Buscopan, né? Pregabalina. A pregabalina ela é interessante, porque na bula dela, isso eu vou falar porque eu já vi paciente me dizer, na bula dela diz assim, o medicamento entra e não é metabolizado, sai inalterado na urina. A paciente me disse assim, então, se eu tomo esse medicamento e do jeito que ele entrou, ele sai na minha urina, ele não vai interagir com nada, é um medicamento muito seguro. Aí eu, pelo contrário, se o medicamento não vai ser metabolizado, vai sair intacto na urina, se você usar uma superdose desse medicamento, se você usar um medicamento que interaja com esse medicamento, não tem antídoto, porque não tem nada que metaboliza pregabalina. Né? Então, assim, ela é uma droga que, de fato, sai inalterada na urina, quase não é metabolizada, mas que interage com os benzodiazepínicos, causando sonolência, tontura e desorientação. Paciente que se queixa de aumento de sonolência diurna, sono não reparador, tontura, fica desorientado com o uso dessas drogas, é preciso ser monitorado e ajustar a dose, sobretudo do benzodiazepínico. Como a pregabalina já vai ter um efeito ansiolítico, se preciso, a gente pode diminuir a dose do benzodiazepínico ou fazer um ajuste posológico da frequência. Com o ginkgo reduz a efetividade do benzodiazepínico, suspende o ginkgo, corta o ginkgo do tratamento psiquiátrico dos pacientes. Disulfiram, né? O disulfiram é aquela droga utilizada para tratar a dependência alcoólica, é uma droga que induz toxicidade do álcool, porque ele inibe a aldeído desidrogenase, que é responsável pelo metabolismo do álcool no nosso corpo. Então, o paciente usa o disulfiram, muitas vezes sem saber, para que ele tenha uma reação exacerbada após o uso do álcool e comece a utilizar cada vez menos álcool. Então, assim ele trata a dependência alcoólica. Só que o uso combinado dele com o benzodiazepínico pode causar depressão no sistema nervoso central. Então, essa depressão pode até induzir ao coma. Então, principalmente as esposas, algumas esposas que usam disulfiram de uma forma que o marido não saiba, ou pessoas que usam o disulfiram em geral de uma forma que o paciente não saiba que está usando. Se o paciente usa um benzodiazepínico, a pessoa pode induzir esse paciente ao coma. Tá? É uma combinação muito perigosa. Com o saquinavir, ele reduz a concentração plasmática do benzodiazepínico, sendo necessário aumentar a dose do benzodiazepínico. Ou aumentar a dose ou aumentar a frequência da administração. Flor de maracujá e valeriana. O pessoal usa para quê? Usa para dormir. Então, vai ter um efeito cinético, podendo causar sedação e depressão no sistema nervoso central. Ah, mas um chazinho de maracujá não vai causar tudo isso. Gente, vocês não têm noção da concentração dos chás que algumas pessoas fazem. Então, o uso é contraindicado, tá? Suspender o uso desses vegetais, desses fitoterápicos, caso esteja em uso do benzodiazepínico. Com a digoxina, a gente pode ter alguma arritmia cardíaca, mas é uma coisa menor, uma interação menor, náuseas e vômitos. Monitora. Se causar algum tipo desses sintomas, a gente já sabe que foi da interação e tenta ajustar a dose ou suspender o benzodiazepínico.
Com a cimetidina, aumenta a toxicidade pelo benzodiazepínico, porque inibe a enzima responsável pelo metabolismo do medicamento, tá? E para finalizar, eu trouxe aqui alguns antipsicóticos e algumas interações. Como a gente vai vendo no decorrer da aula, as interações são quase sempre com os mesmos medicamentos. Muda pouca coisa, porque termina aqui o mecanismo de ação desses medicamentos, eles coincidem. Tá? E dependendo do transtorno que o paciente tem, ele vai responder de formas diferentes, dependendo do organismo. Alguns antipsicóticos muito utilizados são a amoxapina, a olanzapina e a risperidona. Então, eu trouxe umas interações gerais aqui, para a gente finalizar essa aula. A metoclopramida, bromoprida e lítio, reação extrapiramidal. Uso contraindicado, tá? Com medicamentos cardiotóxicos, como ligoxina, propafenona, ou antirretrovirais, cloroquina, prolongam o intervalo QT e aumentam o risco cardíaco desses pacientes. Com medicamentos indutores de CYP, fenitoína, a repetição João, aumenta a toxicidade dos antipsicóticos. Com medicamentos depressores do sistema nervoso central, benzodiazepínicos, opioides, causa sinergismo, podendo induzir ao coma, tá? Então, pessoal, finalizamos aqui essa aula. E qualquer coisa, estou à disposição para as dúvidas, tá? Obrigada. Professora, a gente gostaria muito de agradecer pela disponibilidade e pela aula maravilhosa também. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.